sabe? Tem livros que parecem ter sido escritos ontem, né? Décadas depois, eles ainda conversam com a gente de um jeito até meio assustador. E um desses livros, com certeza, é 1984, de George Orwell. Hoje a gente vai mergulhar nessa obra, mas não como se fosse só uma história de ficção. A gente vai tratar como, sei lá, um manual de avisos. Avisos sobre poder, sobre controle e, principalmente, sobre como a verdade pode ser frágil. Essa frase, hein? O grande irmão está de olho em você. Na Oceania, isso é tipo o ar que se respira. Não é só uma frase num cartaz velho, não. É um sentimento constante. É aquela certeza que fica martelando na cabeça de todo mundo de que, bom, não existe mais vida privada. Não tem para onde fugir, nem mesmo dentro da sua própria mente. É aqui que a vigilância total começa a tomar forma. Beleza, então. Como é que essa máquina de controle funciona? Para a gente entender de verdade o tamanho dos alertas do Orwell, a gente precisa primeiro dar uma volta por aquele mundo cinzento que ele criou. É um sistema todo construído em cima de 3 pilares, saca? Observação constante, uma sociedade super rígida e uma ideologia que, bom, vive de contradições. E bem no centro de tudo isso tá a teletela. Pensa só, um aparelho na parede da sua casa que te vê e te ouve o tempo todo sem parar, 24 horas por dia. E o pior, o detalhe mais cruel é que você nunca sabe se tem alguém de fato olhando naquele segundo. Essa dúvida constante cria uma pressão psicológica absurda que te força a andar na linha. A própria ideia de privacidade simplesmente some. A sociedade ali é uma pirâmide, bem travada mesmo. Lá no topo tem o partido interno, a elite que ninguém alcança. Logo abaixo vem o partido externo, que é a burocracia do sistema. É aí que o nosso protagonista, o Winston, trabalha. E lá na base de tudo, esquecidos, ficam os proletas, a grande maioria da população que é mantida na ignorância, distraída, sem poder nenhum. E claro, para garantir que ninguém ouse sair da linha, existe a temida polícia das ideias, sempre de olho em tudo. E é aqui que a gente vê a genialidade sombria desse regime. Os slogans do partido, eles são a chave para entender o que Orwell chamou de duplo pensamento. O que é isso? É a capacidade de acreditar em 2 ideias completamente opostas ao mesmo tempo e aceitar as duas. Por exemplo, a guerra constante, na verdade, mantém a paz dentro do país. A escravidão total ao partido é vendida como a única liberdade que existe. E a ignorância do povo é o que dá força para o poder. É uma loucura, né? E é no meio desse cenário sufocante que a gente conhece o Winston Smith. O trabalho dele, ironicamente, é reescrever a história no Ministério da Verdade. Só que por dentro, alguma coisa perigosa está começando a crescer. Uma sementinha de dúvida, sabe? Uma rebelião que começa bem quietinha, no único lugar que ele acha que ainda é dele, a própria mente. E aí vem o primeiro passo. O Winston vai lá e compra um diário. Uma coisa boba, né? Um objeto quase esquecido. Mas esse é o primeiro ato de desafio consciente dele. Pensa bem, num mundo onde o partido controla toda a memória, toda a informação, o simples ato de escrever o que você pensa num papel, isso se torna uma coisa revolucionária. E com aquele diário na mão, ele faz. Ele comete o crime final. Quando ele escreve "abaixo o grande irmão", várias e várias vezes, ele não está só colocando para fora o que sente. Não. Ele está basicamente assinando a própria sentença de morte. Dali em diante, não tem mais volta. É a materialização de todo o ódio que ele sente por aquele sistema que tenta esmagar tudo o que ele tem de humano. E o ponto central aqui que a gente precisa entender é o que é o pensamento crime. Não se trata do que você faz, mas do que você pensa. É a sua consciência o problema. Se você tem uma dúvida, se você lembra de uma coisa que não deveria, se você sente algo que é proibido, pronto, você já é um criminoso. E a punição não é só morrer. É pior, é ser vaporizado, ou seja, completamente apagado da existência, como se você nunca tivesse nascido. Essa rebelião silenciosa do Winston, ela começa a ganhar força, a ganhar cor, quando ele conhece a Julia. O relacionamento dos dois é muito mais do que só uma história de amor. É um ato político, é um desafio direto na cara do regime que faz de tudo para destruir qualquer tipo de lealdade ou afeto que não seja pelo Estado. Pense o seguinte, o partido quer que toda a energia das pessoas seja usada para adorar o poder e odiar os inimigos. Então, o amor, o desejo, a intimidade, tudo isso cria um espacinho privado, um mundo que o partido não consegue controlar. E por isso mesmo é uma ameaça gigantesca para o sistema. Então, para Winston e Julia, cada encontro escondido era uma pequena, mas incrível vitória contra o grande irmão.
E isso nos leva a uma das armas mais sofisticadas do partido, a nova fala. O objetivo aqui não é só deixar a língua mais simples, é deixar o pensamento mais pobre. Para pensar, se você não tem mais palavras para liberdade, rebelião ou individualidade, como é que você vai conseguir pensar nessas coisas? É quase impossível, né? É como um algoritmo de rede social que vai te mostrando sempre a mesma coisa até que seu mundo de ideias fica limitado só àquilo. Você fica preso numa bolha. Mas como era de se esperar, na Oceania, nenhuma rebelião dura muito tempo. A captura do Winston era inevitável, e é aí que começa a parte mais sombria da jornada dele. Um mergulho direto nas profundezas do lugar mais assustador que existe, o Ministério do Amor. Lá no Ministério do Amor, a tortura não é à toa. Ela tem um propósito muito específico e terrível. O objetivo não é matar quem pensa diferente, é curar, é desmontar o espírito da pessoa pedaço por pedaço, esvaziar a mente dela completamente, para depois reconstruir tudo de acordo com a ideologia do partido. A meta é a conversão total, completa. E aquela frase que o O'Brien, o torturador, diz para o Winston, ela resume tudo. Ele diz: você tem de amar o grande irmão. Obedecer por medo não basta, não é suficiente. O partido quer a sua alma. Eles exigem que a vítima, por vontade própria, ame o seu opressor, que acredite de verdade na mentira que eles contam. E aí chegamos ao quarto 101. O terror final. É a materialização do horror feito sob medida. Lá dentro, o partido pega o seu pior medo, a pior coisa do mundo para você, e usa isso contra você. É um terror pessoal, desenhado para destruir a última coisa que te resta de humano. Sua lealdade, seu amor por alguém. É o fim do eu. E quando Winston é confrontado com o seu maior pavor, ele não aguenta. Ele quebra. Ele grita desesperado: façam com ela, com a Julia, não comigo. E nesse momento, tudo acaba. A lealdade, o amor, o mundo que ele tinha por dentro, tudo vira pó. Ele foi curado. O partido venceu. Fim de jogo. A história do Winston é sem dúvida uma tragédia, mas a verdadeira força do livro tá no eco que ele tem hoje. Os avisos estão todos ali, piscando pra gente. Então, vamos fazer isso agora? Vamos conectar os pontos e ver como esse pesadelo de ficção científica conversa e muito com o nosso mundo real. E essa é a pergunta que fica, né? Como é que um livro escrito lá em 1949 pode ser um retrato tão preciso do nosso mundo hoje, com rede social, inteligência artificial, polarização, tudo isso? A resposta é que as ferramentas de controle mudaram, são mais sutis. Mas a lógica por trás delas é assustadoramente parecida. É só a gente pensar um pouco. A vigilância digital, onde cada clique nosso vira um dado. As bolhas de informação nas redes sociais, que criam realidades paralelas e fazem a gente duvidar do que é verdade. Ou até no trabalho, aquela pressão para todo mundo pensar igual, que faz a gente se policiar no que fala. Uma espécie de crime de pensamento corporativo. Os paralelos não são só coincidência, eles são um alerta. Então, tá, o que a gente faz com isso? As lições de Orwell não são pra gente ficar deprimido, não. São um chamado pra ação. Primeiro, questione a informação. Sempre busque mais de uma fonte, cheque os fatos. Segundo, proteja sua privacidade. Entenda que seus dados valem muito. Terceiro, valorize o pensamento crítico. É a base de tudo. E por último, talvez o mais difícil hoje em dia, converse com quem pensa diferente. Tente sair da sua bolha. São pequenos atos, mas que são uma baita rebelião intelectual. E para fechar, vamos ficar com o aviso mais forte do livro todo. Controlar o passado é controlar o futuro. Controlar o presente é controlar o passado. A luta pela memória, pela verdade, isso não é uma discussão teórica. É o campo de batalha onde o nosso futuro está sendo decidido agora. E a pergunta que 1984 deixa no ar para a gente é: quem hoje está controlando o presente? Todo este roteiro e a apresentação que acabamos de ver foram criados aqui pela equipe do canal Terceiro Cérebro. Aqui no Terceiro Cérebro, a nossa ideia é essa mesma, fazer pensar. Se essa análise mexeu de alguma forma com quem está nos assistindo, então venha fazer parte da nossa comunidade. Curta o vídeo, deixe um comentário com o que achou, compartilhe com mais gente e, o mais importante, se inscreva no canal. A participação de todo mundo é o que move o nosso trabalho. Muito obrigado mesmo.